convidar você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 5, verso 33. Vai ser o nosso texto para meditação desta noite. Efésios 5:33 diz assim: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Eu quero ler mais um texto que está em Atos 1:8, que você já deve conhecer também bastante. Ele é bastante conhecido, que diz que: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Muito bem, nós estamos fechando o mês de maio, mês da família, mês das noivas, não é? Como nós vimos ontem. E falando sobre ontem, eu pensei depois daquela palestra de ontem, eu falei, ainda vou falar sobre família, o que mais eu teria para falar? Mas Deus tem colocado no coração que a gente precisa insistir nisso, porque este é o grande desafio. Família, casamento, é uma ideia de Deus, foi um projeto de Deus para abençoar o ser humano, para suprir uma necessidade que ele tem, e o grande desafio é por que as pessoas não vivem esta bênção que é o casamento. Não vivem um casamento abençoado, um relacionamento abençoado. Muito foi dito sobre isso. Quando a gente pensa aqui que Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso, aos aqueles seus irmãos, e diz, portanto, esse portanto revela que ele está concluindo um raciocínio. E no seu raciocínio ele está dizendo que o exemplo de Cristo é o motivo pelo qual nós devemos trabalhar e lutar e se envolver na construção de um casamento que glorifique a Deus. Ele está dizendo que o exemplo de Cristo também é o modelo que eu devo ter para fazer isso, para realizar isso. E, por fim, ele está dizendo que o modelo de Cristo, ou que Cristo é a fonte, o exemplo de Cristo é a fonte de onde eu vou conseguir que algo de diferente aconteça no meu casamento e de que eu consiga construir, edificar um lar que glorifique a Deus. Esta ideia que ele fala sobre o homem amar a sua mulher como a si mesmo, a mulher tratar o marido com todo respeito, é um grande desafio. Se a gente voltar um pouquinho o raciocínio, aquilo que ele vem falando, a gente tem uma discussão tremenda nos dias atuais, e não só agora, desde há muito tempo. Me lembro, isso já tem uns 30 anos atrás, estava no casamento de um amigo, e o pastor falou sobre submissão da mulher naquele dia. E haviam duas moças na minha frente que começaram a fazer... e está tudo errado. E começaram a criticar essa ideia de que aquela noiva deveria, de alguma maneira, submeter-se ao seu marido. Então, esta ideia de corromper o casamento, de criticar o casamento, de dizer que ele não é uma instituição ideal, que ela tem um monte de problemas, que ela é patriarcal, que ela quebra com a nossa identidade, que ela tolhe a nossa liberdade, tudo isso já é de muito tempo. Mas, como você tem ouvido diariamente, nós temos alguns desafios de sermos afirmativos, de sermos proclamadores da verdade do que Deus tem deixado na sua palavra. Que o que vai definir a identidade de uma família, o que vai definir a identidade de um homem, de uma mulher, de um marido, de uma esposa, não é a cultura, mas é o Criador. Aquele que nos criou é que define como nós devemos ser e viver. Esta é a verdade que nós temos ouvido diariamente. Por isso que eu queria pensar com você rapidamente sobre Cristo é o motivo. O relacionamento marido e esposa. Lembra a igreja, que a igreja, por exemplo, é a noiva casada com Cristo. Que esse relacionamento nasce do amor e do sacrifício de Cristo. Não haveria este relacionamento se Cristo não tivesse sacrificado. O lavar da água que Paulo vai falar aqui, eu quero agora, então, voltar ao raciocínio dele, quando ele diz ali a partir do verso 22 de Efésios, se você mantiver sua Bíblia aberta vai ser bom, diz assim, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos,
Ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. E aí ele vai concluir o seu raciocínio. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o seu marido com todo respeito. Esse lavar da água que Paulo está falando aqui é uma figura do casamento. Lá em Apocalipse vai mostrar quando Cristo vai se encontrar com a sua igreja, com a sua noiva gloriosa, e João registra assim: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. E você vai encontrar ali no Apocalipse toda a ideia desta igreja que Jesus quer imaculada para realizar este casamento. Então, esse lavar da água é exatamente a ideia do casamento que santifica. Lembre-se que esse casamento só existe porque Cristo realizou um sacrifício de amor por esta igreja. Quando a gente pega essa ideia do Antigo Testamento, no tabernáculo, haviam vários utensílios e havia uma bacia que era para lavagem, para purificação. Elas ilustravam exatamente a renovação, a regeneração, a purificação. Através daquela lavagem das peças do animal, das partes do animal que seriam sacrificadas, representava exatamente esta purificação. E essa purificação renovava, gerava novamente os laços de compromisso, de aliança daquele povo, daquela pessoa e do povo para com Deus. Então era importante, era desta maneira que era purificado. Tito, quando Paulo escreve a Tito, ele vai falar a respeito do nosso relacionamento com Deus, e ele diz assim: não por causa de atos de justiça, por nós praticados. Nós somos povo de Deus não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, é através disso que nós somos purificados, renovados, regerados, para poder manter um relacionamento de aliança com este Deus. Não pelo que nós fizemos, mas pelo que Ele faz através do seu Santo Espírito em nós. Quando Jesus fala aos seus discípulos, e quando Ele está falando, olha que coisa linda, Ele está ali naquela ceia, a última ceia do Senhor, onde Ele institui, a ceia do Senhor, Ele está falando com os seus discípulos, e Ele vai falar sobre a videira verdadeira. E Ele fala assim que nós precisamos manter um relacionamento de intimidade com Deus, e Ele fala para aqueles discípulos que estão com Ele à mesa: vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado a vocês. A palavra purifica, a palavra regenera, a palavra renova. É por isso que você precisa ler ou ter contato com a palavra todos os dias. Não precisa ser muito, mas tem que ser todo dia, porque é ela que nos limpa. Senão você vai se tornar um galho todo sujo, cheio de problemas. Senão você vai se tornar um galho que pode secar e não dar fruto algum. É através da palavra que Cristo vai fazendo essa limpeza em nós. Você já leu a Bíblia? E a gente estava falando recentemente assim, que você toma um tapa na cara, porque ela vem direto para você, não vem para quem está do seu lado, não vem para outro irmão, não vem para alguém da família, vem para você. E a importância dessa técnica que Jesus nos ensina, de a gente entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, é porque ali é um relacionamento entre o nosso Salvador e nós, o agricultor e nós que somos os galhos. É Ele tratando de nós, não dos outros. E Jesus está falando exatamente isso, que nós somos limpos pela palavra que Ele lhes tem falado.
Ou quando então ele vai terminar esse momento da celebração da ceia, daquela instituição, e ele começa a orar pelos seus discípulos. E lembre-se que ele está orando não somente por aqueles que estão ali, mas ele diz: eu estou orando por aqueles que hão de crer. Ele está pensando e falando em mim e em você. E ele diz então: santifica-os na verdade. Santificação é purificação, é pureza na nossa vida. É esta a ideia que nós precisamos permitir que a palavra vá fazendo isto em nós. Você quer ter purificação na sua vida? Você quer ser mais santo nos seus relacionamentos? Tenha mais contato com a palavra. É o único caminho. Ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E é porque este Cristo é o motivo, e porque Ele fez desta maneira, Ele age desta maneira, que nós podemos responder a pergunta: por que devo amar a minha esposa? Porque Cristo fez isso com a sua noiva, eu devo fazer isso com a minha esposa. É esse o motivo que nós temos. Cristo é o motivo de eu amar a minha esposa. Não é porque ela é a mulher mais maravilhosa do mundo. É um motivo também. Mas o principal motivo é porque Cristo fez isso. Ele se tornou um motivo para eu fazer isso pela minha esposa. Amém, irmãos? Homens, só homens. Amém, homens? Amém. Então, o motivo para você amar a sua esposa é que Cristo amou a sua noiva. Eu disse também que Cristo é um modelo pelo qual nós fazemos isso. A cabeça de um corpo é o seu protetor. É ela que faz uma gestão do corpo para que ele se proteja. É ele que aciona as mãos quando nós estamos caindo para proteger essa queda. O protetor é quem governa e defende. Cristo, o Salvador, faz isso por seu corpo, que é a igreja. Esta é a ação, o ministério de Cristo. Quando Paulo fala a respeito de Cristo, diz que Ele está intercedendo por nós hoje. Este é o ministério dele nesse instante. Cristo continua a interceder por nós. E o fato de um homem ser cabeça faz da mulher o seu corpo. Quando um homem recebe esta responsabilidade de ser o cabeça, imediatamente faz da mulher o seu corpo, alguém que ele precisa governar e defender. Hoje pela manhã a gente falava sobre isso, sobre a importância de ser líder, e que o líder é o escravo do bem-estar alheio, o governante que governa para si somente, que embolsa os recursos para governar a cidade para si, é um mau governante. Mas quando o governante pensa no outro, pensa no próximo, ele se torna um bom governante. É assim que o Provérbios fala daquele que é rei, que precisa governar para o outro. A união física torna o homem e a mulher uma só carne, assim como Cristo e a sua igreja são um. É um mistério que Paulo está falando. Essa união é um mistério. Eu digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Porque quando a gente pensa, hoje a gente estudou sobre, vamos lembrar, Gaio, Demétrio e Diótrefes, né? Aqueles 3 irmãos vivendo na mesma igreja, 3 tipos de crente. E a gente fala, Gaio e Demétrio, que crentes maravilhosos. Quando pensa em Demétrio, Diótrefes, que crente terrível, que queria dominar a igreja, achando que ela era sua, e criando transtorno na vida da igreja por causa disso. E a gente fala assim, mas essa igreja é o corpo de Cristo? É. A gente aprendeu isso hoje pela manhã, isso é muito importante. Mas a Bíblia afirma que assim como, lá em Gênesis, lá no início, Adão fala esta palavra: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Eles se tornarão uma só carne, eles se tornarão um neste encontro físico. Em 1 Coríntios, Paulo fala também exatamente disto. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os 2 serão uma só carne.
Não é só quando você se une com a sua esposa num casamento bonito, em cerimônia, aquela coisa toda, não. Se você se deitar com uma prostituta, você está fazendo isso. E se você se deitar com um prostituto, um homem que não é o seu marido, você também vai estar fazendo isso, se tornando uma só carne com ele. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Veja que desafio para nós. E Eva, ela era uma com Adão na sua origem e também na sua união com ele. É por isso que, se a gente voltar um pouquinho nesses versos de Gênesis 2, então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com sua carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e a levou até ele. Eva se torna uma com Adão porque ela tem a mesma origem. Foi tirada de Adão. Ambos foram projetados, feitos, realizados por Deus. Mas aí, quando Deus traz Eva até Adão, diz o homem sobre ela: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele reconhece que são um na sua origem. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Este encontro físico que deve ser o selar da união de propósitos, da união de ideias, da união de compromissos. É assim que é o casamento. Nós somos um, tanto na origem como na união. E ambos precisam então aprender a se submeter à missão. Essa submissão de que Paulo fala e fala especificamente para as mulheres, ela tem a ver com os dois, com o marido e com a esposa. Porque o propósito do casamento, de acordo com Deus, o propósito da família, o propósito desta união, ou a missão desta união de um homem com uma mulher, é a felicidade do casal. Veja que Deus, quando percebe, é Deus que percebe que não é bom que o homem esteja só. E Ele faz uma ajudadora, uma auxiliadora, para que ele possa se sentir bem. A ideia é essa. A criação de filhos. Então, a primeira missão desta união é a felicidade do casal. A gente não se une para ser infeliz. A gente se une para ter prazer na vida. Você vai se lembrar que Eclesiastes diz que o que você leva dessa vida é desfrutar a vida com a mulher da sua mocidade. Este é um propósito. A criação dos filhos. Os filhos são bênção do Senhor. E nós temos a missão de criá-los de uma maneira correta. Eu, às vezes, encontro algumas famílias cujos filhos já não estão mais na igreja, e o consolo que eles têm dos filhos estarem distantes da igreja é que eles são bons cidadãos. Pelo menos não estão roubando, metidos com droga, nem matando, nem fazendo nada. Eles são bons cidadãos. E nós temos a missão de criar filhos para a sociedade, para o mundo. Às vezes a gente cantou que ontem, né? Aquela música, aquele cântico que diz que os meus filhos, eles irão abençoar o mundo. Eu acho que é essa frase que diz, eles vão florescer e vão para o mundo, não é? Essa é a ideia, que nós estamos criando filhos. Eu sei que tem gente que gosta de ter os filhos debaixo das suas asas, cuidar depois, e dar palpite na casa dele, na família dele, no jeito que ele educa os filhos, cria os filhos. Mas a ideia não é essa. Nós criamos filhos para o mundo, para que eles vão abençoar as nações. Cantamos essa frase ontem. Para que eles sejam bênção para a sociedade. A união de um homem e de uma mulher é para a felicidade do casal, é para a criação de filhos, é para abençoar a sociedade. Eu sei que nós vivemos numa sociedade hedonista, egoísta, idolátrica do eu, egocêntrica. Mas nós precisamos criar gente que seja altruísta. Aliás, hoje de manhã também era essa ideia, o altruísmo versus o egoísmo. E é para a gente ir para o mundo, para salgar o mundo, para impedir que o mundo se apodreça mais rapidamente. É por isso que criamos filhos e para glorificar a Deus, que eles se tornem sal da terra, luz do mundo.
E por fim, por último, mas não menos importante, a glorificação de Deus. Esta é a missão da nossa união. Pastor, mas não era para eu ser feliz? Não, Deus quer que você seja feliz, mas do jeito dele. Deus quer que você crie os seus filhos. Os filhos não são meus? São, mas para criá-los para a glória de Deus. Eu não estou no mundo para ganhar a vida e, como diz aquela música, sou eu mais eu e do jeito que eu gosto. Não, é para glorificar a Deus. Então, quando você pensa que a união de um homem com uma mulher tem essas missões a serem cumpridas, de tornar esse casal feliz, de criar filhos, de abençoar a sociedade, de glorificar a Deus, você descobre que liderar uma família para cumprir esta missão é um trabalho hercúleo. Difícil isso. Cada filho, como diz, a diferença dos dedos, são 5 filhos, são 5 diferentes, 5 cabeças diferentes. Corre o risco de cada um torcer para um time diferente, cada um gostar de um chocolate diferente, cada um gostar de um prato diferente. É uma grande tarefa, é uma grande missão. E existem, e talvez não, com certeza um só, vai ter muita dificuldade. Eu sei que existem mães que são pai e mãe, existem avós que são avô, pai e mãe, que tem que cuidar de filhos que os filhos deixaram para os pais criarem. Tem pais que se tornaram pai e mãe de seus filhos, porque ficaram viúvos, separados, abandonados, seja lá o que for. Pergunte para eles, é fácil isso? É tarefa dobrada. Por isso que foi dada para um casal fazer isso. E é essa a chamada de submissão. Olha, a nossa missão, a minha missão é criar nossos filhos, é criar um ambiente que glorifique a Deus. Eu preciso da ajuda da minha esposa para isso. Ela não pode ser uma competidora comigo. Ela não pode querer mandar em mim. É preciso que haja uma submissão a esta missão que Deus deu para o homem e para a mulher cumprir. Auxiliar na conquista destes propósitos. De sermos felizes. Nós sermos felizes. Não adianta eu ser feliz e ter uma mulher infeliz ao meu lado. Não adianta ter uma mulher toda feliz e um homem frustrado do lado dela. É para nós sermos felizes, auxiliar na conquista desses propósitos. Então, como é que eu devo amar a minha esposa? Da mesma maneira como Cristo ama a sua igreja. Utilizando Cristo como modelo. Como nós dissemos, não é a cultura que define a nossa maneira, a nossa identidade como casal, como marido, como esposa. É o Criador. Então, eu uso Cristo como modelo para isso. E como eu devo me submeter ao meu marido? Da mesma maneira como a igreja se submete a Cristo. Sua sujeição a Cristo, quando uma igreja obedece a Cristo, quando ela aprende quais são a vontade de Cristo para a sua trajetória, ela glorifica a Deus. Ontem nós vimos que a esposa é essa coroa, traz dignidade, honra para o seu marido. Quando uma igreja é submissa a Cristo, ela glorifica, ela traz honra ao seu Senhor. Então eu devo fazer como eu devo submeter ao meu marido, da mesma maneira que a igreja se submete a Cristo, buscando a sua glorificação, a sua honra, o respeito que Paulo diz com o qual a mulher deve tratar o seu marido. Você vai se lembrar que lá no Antigo Testamento, no Apocalipse, lembrando mais uma vez, as exortações que Cristo manda João escrever para as 7 igrejas da Ásia. Todas elas porque você não está me glorificando, você não está me honrando, você não está sujeita a mim. Então tem igreja que está indo atrás de Jezabel, tem profetisas, tem falsos mestres, tem a falta de amor. Cada igreja tem problemas que precisam ser resolvidos para que a igreja possa finalmente, sujeita a Cristo, glorificá-lo. Daquela maneira, vai se perder a honra que a igreja tem e a honra que ela deveria dar a Cristo. Por fim, eu queria lembrar que Cristo é a fonte. E por que eu queria pensar nisso? Porque ontem nós ouvimos uma palestra tão edificante. Nós temos ouvido diariamente
orientações a respeito de como viver em família. E eu queria pensar, por isso voltar lá em Atos 8, quando Cristo diz aos seus discípulos, a todos aqueles que viram Cristo subir aos céus, que eles serão testemunhas dele na terra. É verdade que nós estamos recebendo poder para testemunhar, para proclamar a mensagem que salva. Você vai se lembrar que lá em Romanos 10, Paulo diz que, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir a palavra. Então, nós precisamos falar, nós precisamos proclamar, nós precisamos divulgar a palavra de Cristo, porque, em primeiro lugar, nós somos testemunhas dessa palavra que salva, deste novo relacionamento com Deus que é a salvação. Mas cada ato meu é uma forma de dizer que eu sirvo a Cristo, que eu sou de Cristo, que Cristo é o Senhor do meu coração. É por isso que, quando a gente estuda João, as cartas de João, especialmente a de hoje, você vai se lembrar da exortação, da maneira de se comportar. E João falando, olha, aprenda a fazer o bem e não o mal. Pratica a verdade, porque assim a gente mostra que é filho de Deus, e João faz muito disso, ele é muito claro. Ou você é filho de Deus ou filho do diabo, ou você está salvo ou você está perdido, ou você está nas trevas ou você está na luz. É sempre muito claro nesse sentido. Então, cada ato meu, esse testemunho que nós vamos andando pelas nações, vamos indo para Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins do mundo, nós estamos caminhando, nós estamos indo. Eu sei que tem gente que gosta de falar assim, a igreja precisa sair das 4 paredes, e, meu irmão, 6 dias da semana você está fora destas 4 paredes, e você está proclamando alguma coisa para as pessoas que estão ao seu lado, no seu trabalho, na sua escola, diante do seu namorado, da sua namorada, diante dos seus parentes. Você está no mundo. Não precisa a gente marcar um tempo de evangelização. Você está no mundo. Leve, seja sal, seja luz. Leve esta palavra que salva, que faz com que a fé seja despertada nas pessoas. Então, o meu casamento, como eu disse, a missão dele é glorificar a Deus. Então, o meu testemunho precisa glorificar a Deus. O meu casamento precisa glorificar a Deus. A maneira como eu me relaciono com a minha esposa, com meus filhos, precisa glorificar a Deus. Como eu devo agir no meu casamento? Fazendo de Cristo a fonte para o testemunho. Ele é o exemplo, ele é o modelo, ele é a fonte. Tudo que Deus, tudo que Cristo pede de nós, primeiro, ele é o exemplo. Segundo, ele é a fonte. Até para mudar as minhas afeições, os meus sentimentos. Pastor, eu tenho uns negócios que não dá para perdoar. Não dá. Existe um poder em Cristo que transforma até as nossas afeições por alguém que nos faz mal, por exemplo. Alguém que nos traiu, alguém que nos abandonou, seja o que for. Cristo é a fonte que transforma isso para que nós sejamos propensos a testemunhar isso para outras pessoas. As segundas chances que a graça de Deus nos alcança e nos permite ter um novo começo, para testemunharmos isso. Por isso, quando Paulo termina esse trecho da sua carta aos Efésios, dizendo a expressão portanto, ele está revelando a responsabilidade individual que cada um de nós tem, de sujeitar a sua individualidade para um bem comum. O marido precisa amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Ele precisa abrir mão de amar-se a si mesmo, de ser o centro de todas as coisas. A mulher precisa abrir mão da sua individualidade para poder se sujeitar a esta missão que existe. Eu sei que hoje, quando eu ouço falar sobre o feminismo, ou as conquistas justas que as mulheres têm conseguido na sociedade,
e você fala assim, não, eu preciso abrir mão disto para poder cuidar do meu casamento. É tão interessante isso que há homens que usam como subterfúgio o fato de que a mulher também precisa ser igual, ela também precisa ter suas conquistas, para abandonar o seu posto de liderança, de assumir a responsabilidade, de amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Inclusive corrigindo, inclusive mostrando qual é o caminho certo. Cada um, portanto, deve sujeitar a sua individualidade ao casamento. Já contei para os irmãos, vou repetir aqui, porque eu acho... No dia que nós casamos, tinham 3 velas que foram acendidas, uma representando a Rosângela, outra representando o Edivaldo, e uma no meio que estava apagada. E ao final da cerimônia, cada um de nós pegou a vela do seu lado, e nós acendemos a vela do centro, e apagamos cada um a sua. Porque agora nós éramos um, a ideia era essa. E é verdade. Hoje, se alguém quisesse fazer essa cerimônia das velas, eu ia falar, vocês vão acender a do meio, porque agora vocês são um, mas vão manter as suas acesas, porque vocês vão continuar sendo o Edivaldo e a Rosângela. Nós continuamos, até hoje, mas agora, o Edivaldo e a Rosângela submete o que é, para que o nosso casamento possa prosperar. Não é 1 mais 1 igual a 1, é 1 mais 1 igual a 3. Tem o Edivaldo, tem a Rosângela e o casamento deles, que precisa ser abençoado quando nós submetemos a nossa individualidade, a missão que Deus nos deu, de sermos felizes, de criarmos nossos filhos, de abençoarmos a sociedade e, especialmente, de glorificar a Deus com o nosso relacionamento. É assim que vamos proclamar. Cada um ame a sua mulher, um amor sacrificial igual ao de Cristo. E cada mulher trate o seu marido com todo o respeito, com a mesma fé e fidelidade, mesma fidelidade que a igreja trata a Cristo. Amém? Queria que você fechasse seus olhos, pensa um pouquinho rapidamente. Isso é tão difícil de falar, mas sua esposa percebe que você a ama como Cristo? Ela se sente segura com este amor? Você que é mulher, esposa, seu marido se sente honrado por você? Você é a coroa dele? O que eu queria pedir para você fazer agora? Que você orasse e colocasse diante de Deus que você quer se submeter à missão que Cristo Deus deu para vocês. Pastor, eu não sou um marido que sabe amar como Cristo ama a igreja, mas eu quero submeter o meu meu egocentrismo, essa minha marra de não ceder para poder amá-la, para glorificar a Deus com isso. Eu sei que Deus vai criar um ambiente para que a gente seja feliz, resgatar nossos filhos, criar uma família que seja uma bênção para a sociedade. Esposa, a mesma coisa. Eu queria que você, antes de sair daqui, olhasse nos olhos do seu marido, olhasse nos olhos da sua esposa e dissesse assim: você me perdoa? Eu até agora não estava tão consciente do que eu deveria fazer, eu caí no esquecimento. A rotina trata a gente de uma tal maneira que a gente se esquece de muita coisa. Então eu queria convidar você a olhar nos olhos dessa pessoa e falar assim: olha, me perdoa, eu queria começar de novo. Eu queria começar daqui, para que houvesse uma diferença no nosso lar, no nosso coração.